companheiro Jorge Almeida. Isso, que o marxismo não morreu, que o marxismo não é uma coisa carcomida, esquecida, que assusta as pessoas. Ao contrário, é uma questão que continua viva e que atrai o debate político e a atenção daqueles que realmente têm intervenção na luta de classe. É a situação dos exemplos que a vitrine que o capitalismo mostra em alguns países da Europa, porque é a realidade de vida que trouxe o capitalismo a nível internacional desde que começou a se construir como capitalismo mercantil. É a realidade da opressão, da miséria, da fome, do genocídio de milhares e mesmo de milhões de homens e mulheres em todo o mundo. Nós podemos ampliar o nosso espaço eleitoral, nós podemos até, companheiros, ampliar, chegar a um governo pela via eleitoral, mas dificilmente a gente não tiver um partido organizado, com uma estratégia concreta e que tenha claro a necessidade de uma ruptura revolucionária desse país, nós talvez estejamos, mais uma vez, levando um fracasso na luta dos operários e dos trabalhadores desse país. Porque a defesa do marxismo no PT, no início da década de 90, é a defesa da atualidade da luta do movimento operário. A década de 90 revela que existe uma enorme instabilidade no mundo. Não existe uma nova ordem mundial consolidada. Existe um crescimento da desordem mundial e uma luta cada vez mais feroz entre as forças da revolução e da contra-revolução. A operária desse país está disposta a seguir uma bandeira vermelha, está disposta a seguir uma proposta socialista que represente uma ruptura com a ordem capitalista. E nós acreditamos nessas ideias e acreditamos que a bandeira continuará vermelha e que é o socialismo que nos chama. Obrigado. Da revista companheiro que tem uma importante contribuição de trabalhos, de estudos e de atuação do campo marxista. Esse ensaio não mais sou, mas quero me solidarizar com a iniciativa do movimento por uma tendência marxista, por esse ato, né? Ato que ocorre na semana, pouco mais talvez, né? De uma mudança que marca um pouco uma tendência do mundo contemporâneo, que foi a mudança de denominação do PCI para PDS. No momento, então, do mundo marcado por adversidades como essa, a gente tem condições de fazer aqui um encontro em defesa do marxismo. Importante pela dimensão que tem, embora pequeno, pelo nível de dificuldade, de questão e de debate que se tem que fazer. Eu quero aproveitar muito brevemente esse tempo e fazer duas colocações e duas manifestações brevíssimas. Primeiro, acho que esse ato expressa um pouco uma tendência do mundo contemporâneo. Há uma crise real do mundo do trabalho na Europa. Há uma crise real, tá certo? Do sindicalismo, do sistema representativo dos partidos da esquerda da Europa, antigo e mais agudo na década de 80. E é muito importante estar atento para que países como o nosso, na América Latina, país do mundo asiático industrializado, cujo contingente operário não diminuiu, como ocorre em outros países, mas aumentou, tem sido, e por certo terá, e esse é um papel importante que cabe, acho que aos brasileiros, à esquerda brasileira, né, o resgate do movimento marxista, exatamente naqueles polos, onde as lutas sociais estão aí, no caso brasileiro, no caso mexicano, no caso argentino, no caso coreano, para citar alguns desses países. Então, há no mundo contemporâneo uma possibilidade real e efetiva de resgate do marxismo. E eu entendo que hoje ele passe muito mais por países como o nosso do que por países como o do mundo avançado. Segundo ponto que eu queria comentar aqui, que mereceria um desenvolvimento que não é possível fazer. Não morreu o socialismo porque não pode ter morrido o que nunca existiu. Hoje não é mais possível aceitar a ideia de que o socialismo que existia na União Soviética, na China e em outros países foi um socialismo verdadeiro. Não foi. É trágico constatar que no século XX, uma tentativa aguda, forte, de transição deu no resultado que deu. Acho que para os marxistas, o que se coloca hoje é a possibilidade de pensar a instauração de algo que não morreu porque não existiu. Para finalizar, duas manifestações. A primeira é de que esse ato expressa fortemente, pelo menos isso, a manifestação de alguns aqui, tá certo? De todos aqui, somos alguns ainda, mas isso é possível aumentar, não aceitam
a tese de que nós devemos aceitar tudo que o mercado nos impõe e tudo que o capitalismo nos impõe. E a outra manifestação minha é de que aqui estão também presentes no arco aqueles que acham que a luta pela emancipação humana, pela emancipação do trabalho, por uma sociedade livre, auto-organizada dos trabalhadores, é ainda uma utopia a ser buscada e a ser realizada. Muito obrigado. Nós vamos ter, eu diria assim mesmo, acho que vale a pena dizer assim, a honra de ter o encerramento deste nosso painel, deste nosso ato em defesa do marxismo, com a palavra de um homem lutador, de um homem que tem um passado conhecido por nós e que com certeza há de ser um fecho adequado para este início de debates, discussões e elaborações, para que nós possamos trazer o marxismo renovado à disputa política que vivemos. Professor Jacó Borelli, em nome da sua Companheiros, nem sempre nos damos conta de que estamos fazendo história. Eu creio que esta noite de sexta-feira, 22 de fevereiro de 1991, aqui na cidade de São Paulo, estamos fazendo história. Tivemos pelo menos 2 atos que vão se inscrever na história política e social do nosso país e que vão produzir consequências. Um deles, o lançamento oficial dos debates do primeiro Congresso do Partido dos Trabalhadores, feito pelo seu presidente, o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Honrado pelo convite para comparecer a este ato, lá estive, e isso explica o atraso involuntário da minha chegada a este outro ato aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito. E este é outro ato histórico, porque todos que estamos aqui, que somos combatentes, pensantes, que vinculamos a nossa luta aos trabalhadores, porque somos trabalhadores. Todos nós aqui estamos voltados para esta ideia de que o PT precisa do marxismo. O PT não será partido dos trabalhadores se não tiver uma estratégia marxista. Podem procurar a agulha no palheiro, não encontrarão outra doutrina que interprete os interesses autênticos dos trabalhadores, manuais e intelectuais, dessa nova classe operária que está surgindo, segundo nos demonstram os fatos da Revolução Científico-Tecnológica. Também dela, dessa classe operária, não há outra doutrina que interprete os seus interesses mais autenticamente do que o marxismo. Marx não foi só um gênio do século XIX, como diz Delfim Neto. Marx é um gênio de todos os tempos. E ainda agora, no final do século XX, ele continua a oferecer-nos o pensamento mais avançado. Não há crítica melhor do capitalismo do que aquela que está no capital. Não há outra leitura mais instrutiva para saber por que o capitalismo hoje agride os povos árabes. Por que milhões dormem nas ruas de Nova York, de Los Angeles e de São Francisco, de Londres e de Paris? Não tem teto e esse número está aumentando. Por que são explorados
cada vez mais os trabalhadores nos países capitalistas, em nome desse pseudo-neoliberalismo. Não há explicação melhor do que aquela que está no Capital. É claro que a doutrina marxista não para no Capital, ela se desenvolveu, ela prosseguiu. E aqui eu gostaria, nessas breves palavras, de dizer que não precisamos ser triunfalistas. O marxismo se desenvolveu, é verdade, através de crises. Algumas delas disseram mesmo que ele estava morto. E ele continuou, ele atravessou a crise e ganhou a cabeça de milhões de pessoas que realizaram atos históricos. O primeiro a assinar um atestado de óbito do marxismo foi o famoso economista austríaco von Baber. Mas pouca gente se lembra hoje dele. Não há combate contra von Baber porque não se combate um cadáver. Mas Marx se combate porque ele não é cadáver, ele é vivo. E aqui eu gostaria de, sinteticamente, apresentar 3 problemas que a atual situação mundial apresenta ao marxismo. O primeiro problema é o da democracia socialista. O problema da organização do Estado quando o proletariado toma o poder. Uma vez que o Estado continua a existir, porque ele não pode desaparecer de imediato. Pelo menos, como marxista, não posso ser anarquista, com todo respeito pelos anarquistas. Então, como deve ser esse Estado? Esse é um problema que todo o desmoronamento que tem ocorrido no leste europeu apresenta. E nós não podemos ser indiferentes a essa questão. Esse é o desafio, exatamente, que nos lançou há muito tempo Norberto Bobbio, que, devo dizer aqui, nunca foi marxista. Ele é um socialista de guerra, mas não um marxista de guerra. Pelo menos essa desgraça não nos compete. Mas ao desafio de Norberto Bobbio, professor universitário de Turim, laureado, que afirmou que os marxistas têm uma teoria sobre quem deve governar, mas não como deve governar. Então, a respeito disso, nós precisamos ter uma resposta. E devemos aprender com os soviéticos, com os poloneses, os tchecos, com os chineses, com os cubanos, com os albaneses, com os nicaragüenses, e aprender conosco mesmo. E já agora, no programa que certamente o PT formulará como um partido que tem o objetivo do socialismo, devem ser, na minha opinião, delineados as características desse Estado que precisa ser conquistado no Brasil e que só poderá existir se for primeiro derrubado o atual Estado burguês. A segunda questão que eu gostaria aqui de colocar, rapidamente, é a seguinte: estou de inteiro acordo que não partimos na nossa luta de um princípio ético, mas de um princípio político-social.